Ela estava flutuando na escuridão mais profunda que jamais havia sentido. Não existia acima, não existia abaixo, não havia esquerda, nem direita. Apenas um vazio infinito, escuro como a noite mais densa, como o espaço entre as estrelas, mas sem o brilho reconfortante delas. Ana Beatriz Silva tinha acabado de morrer, ou pelo menos era o que parecia. Seu coração havia parado durante uma cirurgia de emergência. Em 1994, os médicos trabalhavam febrilmente para trazê-la de volta. Mas Ana Beatriz já não estava naquela sala de cirurgia. Ela estava em outro lugar, um lugar que desafiava qualquer descrição. O que pareceu uma eternidade se passou naquela escuridão. Eu estava completamente sozinha, ela relatou depois. Podia apenas pensar e refletir. Não havia corpo, não havia tempo. Da forma como conhecemos, apenas eu e o vazio infinito. Ana Beatriz Silva sobreviveu. Voltou ao corpo, mas nunca esqueceu aqueles momentos. Ou seriam horas, ou dias, no limiar da eternidade. Um lugar que Raymond Moody e outros pesquisadores documentaram em centenas de casos. Sejam bem-vindos a uma investigação sobre o mistério mais profundo da experiência humana. O que existe entre a morte e o que vem depois. O que habita no espaço entre as vidas, na jornada da alma. Antes de mergulharmos nesse território desconhecido, preciso pedir a sua ajuda. Este canal depende de pessoas como você, para continuar trazendo essas pesquisas. Se você ainda não é inscrito, clique no botão agora e, se puder, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, vamos ao que realmente importa. Quando Raymond Moody publicou A Vida Após a Vida, em 1975, ele documentou um padrão fascinante nas experiências de quase morte. A maioria dos relatos incluía elementos positivos: a luz brilhante, o portal, o encontro com entes queridos que já se foram, a sensação de paz absoluta. Mas havia outros relatos, menos frequentes, mas igualmente importantes, relatos de escuridão, de vazio, de um espaço intermediário, que não era nem o mundo dos vivos, e nem o paraíso que muitos esperavam encontrar. Esses relatos perturbavam Moody, não porque contradiziam sua pesquisa, mas porque revelavam uma complexidade que ele não havia antecipado. A morte, aparentemente, não era um processo simples. Havia estágios, transições, espaços entre espaços. Em estudos posteriores, pesquisadores identificaram 3 tipos de experiências perturbadoras durante a quase-morte. A experiência inversa, onde elementos tipicamente positivos aparecem com valências negativas. A experiência infernal, com visões de regiões semelhantes ao inferno e encontros com seres ameaçadores. E a experiência do vazio. E é sobre o vazio que quero falar hoje. Uma mulher que tentou suicídio descreveu assim sua experiência. Eu estava sendo sugada para dentro de um abismo escuro, ou um portal, ou um vazio. Não estava consciente do meu corpo, como o conheço. Estava aterrorizada. Senti terror puro. Eu havia esperado o nada, esperava o grande sono, esperava o esquecimento e descobri que estava indo para outro plano. Outro experienciador relatou estar rodeado por escuridão total, flutuando no mais puro espaço negro, sem para cima, sem para baixo, esquerda ou direita. O que pareceu uma eternidade se passou. Eu vivi plenamente nessa miséria. Só me era permitido pensar e refletir. Esses relatos são minoria.
Um estudo de 2019 encontrou que 14% de 123 experienciadores classificaram sua experiência como negativa. Os pesquisadores acreditam que esse número é uma subestimativa, porque muitas pessoas não falam sobre experiências perturbadoras, por medo de julgamento. Mas aqui está o fascinante. O vazio não é necessariamente negativo. Para alguns, o vazio é aterrorizante, um espaço de isolamento e desespero. Para outros, é profundamente pacífico, um lugar de reflexão e integração. A diferença parece estar, não no lugar em si, mas no estado de consciência de quem o experimenta. Raymond Moody sempre foi cuidadoso em não fazer afirmações categóricas sobre o que acontece após a morte, mas ele observou padrões. E um desses padrões é que o portal, tão frequentemente relatado, parece funcionar como uma ponte, não apenas uma passagem, mas uma transição, um espaço liminar entre estados de existência. Um pesquisador descreveu o portal como menos um corredor de partida do que uma ponte viva entre mundos. Uma ponte viva. Pense nisso por um momento. Se o portal é uma ponte, o que está em cada lado? De um lado, claramente, está o mundo físico, o corpo, a vida como a conhecemos. Do outro lado, segundo os relatos, está algo mais, a luz, os entes queridos, o que muitos chamam de o outro lado. Mas e o meio da ponte? O que existe no espaço entre os dois lados? É aqui que as pesquisas de Raymond Moody se encontram com o trabalho de outro pioneiro, Dr. Michael Newton. Newton era um psicólogo clínico e hipnoterapeuta que acidentalmente, na década de 1960, descobriu algo extraordinário. Durante sessões de hipnose regressiva, seus pacientes começaram a relatar memórias, não apenas de vidas passadas, mas do espaço entre vidas, o que ele chamou de interlife, ou a jornada da alma. Newton dedicou décadas a mapear esse território. Entrevistou milhares de pessoas, sob hipnose profunda, documentando padrões que se repetiam, com consistência notável, independentemente de crença religiosa, cultura ou formação. As pessoas descreviam experiências semelhantes no espaço entre encarnações, e o que elas descreviam era fascinante. Segundo Newton, após a morte, a alma passa por um processo de transição. Primeiro, deixa o corpo. Isso corresponde ao que Moody documentou nas experiências de quase morte, a sensação de flutuar acima do corpo físico, de observar a cena de fora. Depois, há o portal, a passagem, a ponte entre mundos. E então, a alma chega a um lugar. Newton o chamou de mundo espiritual, mas o nome importa menos que a descrição. Era um espaço de cura, de reflexão, de reencontro. Os pacientes de Newton descreviam encontrar guias espirituais, seres de luz, que os recebiam com amor e os ajudavam a processar a vida que acabaram de viver. Descreviam reencontrar grupos de almas, seres com quem haviam encarnado repetidamente, ao longo de múltiplas vidas, e descreviam conselhos, reuniões com seres que pareciam anciões ou mestres, onde revisavam suas ações, suas escolhas, suas lições aprendidas e não aprendidas. Não era julgamento no sentido punitivo, era compreensão, era integração, era preparação para o que viria a seguir. E o que vinha a seguir, segundo Newton, era planejamento, a escolha da próxima vida, a seleção de circunstâncias, desafios, relacionamentos, tudo com um propósito, tudo para aprendizado.
Se isso soa como fantasia, considere o seguinte: Newton não estava pedindo que as pessoas imaginassem essas coisas. Ele estava usando hipnose profunda para acessar memórias, e as memórias que emergiam eram notavelmente consistentes entre milhares de sujeitos. Claro, os céticos poderiam argumentar que isso prova apenas que o cérebro humano tem a capacidade de criar narrativas elaboradas, sob estados alterados de consciência. E é uma objeção válida, mas não explica a consistência. Não explica como pessoas de culturas completamente diferentes, sem exposição prévia a esses conceitos, descrevem experiências quase idênticas. Raymond Moody observou o mesmo fenômeno em seu livro mais recente, Prova da Vida do Espírito, publicado em 2023. Ele apresenta quase 50 anos de evidências acumuladas. E uma das coisas que ele enfatiza é exatamente essa consistência transcultural. O portal aparece em relatos de todo o mundo. A luz aparece em todas as culturas. O encontro com entes queridos falecidos é universal, e o limiar da eternidade, seja descrito como vazio, como mundo espiritual, ou como um reino intermediário, aparece com frequência suficiente para merecer atenção séria. Mas voltemos ao vazio por um momento, porque ele é particularmente intrigante. Em tradições místicas, o vazio não é ausência. Não é nada no sentido de inexistência. O vazio é potencialidade pura. É o espaço de onde tudo emerge. É, como um pesquisador observou, o divino visto de costas. Essa perspectiva transforma completamente a experiência do vazio. Se você entra nesse espaço esperando o oblívio e encontra consciência, o terror é natural. Você esperava desaparecer e descobriu que continua existindo, num espaço sem referências, sem corpo, sem tempo. Mas, se você entra nesse espaço com uma compreensão diferente, a experiência pode ser profundamente transformadora. Muitos que passaram pelo vazio relatam que, após o terror inicial, veio a paz. Uma paz mais profunda do que qualquer coisa que haviam experimentado em vida. É como se o vazio fosse um portal, não um destino, mas uma passagem, um lugar de espera, antes do próximo estágio. Ana Beatriz Silva, a mulher com quem abrimos este vídeo, eventualmente passou por essa transformação. Após o que pareceu uma eternidade na escuridão, algo mudou. Eu parei de resistir. Ela conta. Parei de ter medo, e quando fiz isso, a escuridão não parecia mais ameaçadora. Parecia acolhedora, como um útero cósmico, se isso faz algum sentido, um lugar de gestação, de preparação para o que viria depois. E o que veio depois foi a luz, o portal, o encontro com sua avó falecida. Tudo o que Moody havia documentado em seus casos clássicos. Mas Ana Beatriz sempre se lembrou do vazio, aqueles momentos de escuridão absoluta, e ela acredita que foram essenciais, que a prepararam para o que veio depois, que a transformaram de formas que ela não consegue explicar completamente. Antes de continuarmos, quero fazer uma pausa para um pedido especial. Se você está achando este conteúdo valioso, considere apoiar o canal através do Super Thanks, o coração dourado abaixo do vídeo. Cada contribuição nos permite dedicar mais tempo a pesquisas como esta. Sua generosidade faz uma diferença real. Agora, vamos explorar o que acontece na jornada da alma, segundo as pesquisas mais recentes. O Newton Institute, fundado pelo próprio Dr. Michael Newton,
Continua conduzindo pesquisas sobre a jornada da alma. Terapeutas treinados em sua metodologia facilitam sessões de hipnose regressiva ao redor do mundo, acumulando mais dados sobre esse território misterioso. Os padrões que emergem são consistentes com o que Newton documentou originalmente, mas também há nuances, a variação, a individualidade dentro da estrutura comum. E, por exemplo, nem todos passam pelo vazio. Alguns relatos descrevem uma transição imediata do corpo para a luz. Outros descrevem um período de descanso, quase como um sono profundo, antes de qualquer experiência consciente. E outros ainda descrevem o vazio, mas com durações muito diferentes, de segundos a eternidades subjetivas. Isso sugere que a experiência do limiar da eternidade pode ser personalizada, adaptada às necessidades da alma individual. O que uma pessoa precisa para processar sua vida pode ser diferente do que outra pessoa precisa. Há também a questão das experiências negativas. Nem todo mundo encontra paz na jornada da alma. Alguns encontram confusão. Outros encontram regiões que parecem purgatórios ou infernos. Raymond Moody sempre foi cuidadoso ao abordar essas experiências. Ele não as descarta como menos reais ou menos significativas. Pelo contrário, ele as vê como parte do espectro completo da experiência pós-morte. Uma interpretação interessante vem de tradições místicas. Segundo essa visão, o fogo do inferno e a luz do céu podem ser a mesma coisa, experimentada de formas diferentes dependendo do estado da alma, o que traz tormento para uma consciência carregada de culpa e resistência. Pode trazer êxtase para uma consciência aberta e amorosa. Se isso é verdade, o limiar da eternidade não é um lugar fixo com geografia definida. É um estado de consciência, uma experiência moldada pelo que trazemos para ela. Isso explicaria a variação nos relatos. Explicaria por que algumas pessoas experimentam o vazio como terror e outras como paz. Explicaria por que os detalhes variam, mesmo quando a estrutura geral permanece consistente. E também ofereceria uma perspectiva reconfortante. Se a experiência pós-morte é moldada pela consciência, então podemos nos preparar para ela, não através de rituais específicos ou crenças religiosas particulares, mas através do cultivo de qualidades interiores: amor, compaixão, aceitação, paz interior. Essa é uma ideia que aparece repetidamente nas tradições espirituais. O livro tibetano dos mortos é essencialmente um manual para navegar o bardo, o espaço entre vidas. Ele ensina que a mente é fundamental, que o que encontramos após a morte reflete o que cultivamos em vida. Raymond Moody nunca endossou uma tradição religiosa específica. Ele sempre manteve uma postura de investigador, não de profeta. Mas ele observou que as tradições espirituais parecem ter capturado algo real. Algo que seus estudos empíricos estão redescobrindo através de uma lente diferente. Em 2025, o mundo acadêmico celebra o 50º aniversário de Vida Após a Vida. A International Association for Near-Death Studies dedicou sua conferência anual a esse marco, reconhecendo o impacto transformador do trabalho de Moody. 50 anos de pesquisa, milhares de casos documentados. E ainda assim, o mistério permanece. O que existe no limiar da eternidade? A resposta honesta é que não sabemos com certeza, mas os relatos sugerem algo extraordinário. Um reino de transição, um lugar de processamento e integração, um espaço onde a consciência continua, mesmo sem corpo, e onde algo como aprendizado e crescimento parecem ocorrer.
Se você já perdeu alguém que amava, talvez esses relatos ofereçam algum conforto. A pessoa que você perdeu pode estar em algum lugar, não necessariamente no sentido geográfico, mas em algum estado de existência. Talvez processando a vida que viveu. Talvez se preparando para algo novo. Talvez esperando por você, em algum lugar naquele limiar da eternidade. Ou talvez tudo isso seja apenas o produto de um cérebro à beira da morte, criando narrativas elaboradas a partir de sinapses falhando. Essa é a explicação materialista, e ela também pode estar correta. Raymond Moody nunca pediu que você acreditasse. Ele pediu que você considerasse, que mantivesse a mente aberta, que ouvisse os relatos e formasse suas próprias conclusões. Isso é o que a boa ciência faz. Ela não começa com respostas, ela começa com perguntas. E a pergunta sobre o que existe após a morte, e especialmente sobre o que existe no espaço de transição entre estados, é uma das mais profundas que podemos fazer. Ana Beatriz Silva, que passou por aqueles momentos no vazio, tem sua própria resposta. Ela acredita que o limiar da eternidade é real, que ela esteve lá, que a experiência a mudou de formas fundamentais. Eu não tenho mais medo da morte, ela diz, não porque sei exatamente o que vai acontecer, mas porque sei que algo vai acontecer, que a consciência continua, que o vazio não é o fim, é apenas uma passagem, um espaço de espera, antes do próximo capítulo. Talvez seja isso que o limiar da eternidade realmente é. Não um lugar, mas uma transição. Não um destino, mas uma ponte. Um momento de pausa entre o que foi e o que será. Michael Newton, antes de falecer em 2016, deixou um legado de milhares de casos documentados e um instituto dedicado a continuar seu trabalho. Ele acreditava ter mapeado o território do além, ter descoberto a estrutura do mundo espiritual. Raymond Moody, agora com mais de 80 anos, ainda fala sobre esses temas, ainda questiona, ainda investiga. Ele nunca afirmou ter todas as respostas, mas as perguntas que ele levantou há 50 anos continuam a inspirar pesquisadores ao redor do mundo, e as experiências continuam a acontecer. Todos os dias, pessoas passam por experiências de quase morte. Algumas encontram a luz imediatamente, outras passam pelo vazio. Todas retornam com histórias que desafiam nossa compreensão convencional da realidade. O que existe no limiar da eternidade? Talvez a resposta esteja esperando por cada um de nós, no momento certo, quando nossa própria ponte entre mundos precisar ser atravessada. Até lá, temos os relatos, temos as pesquisas, temos as perguntas. E talvez as perguntas sejam mais valiosas que qualquer resposta definitiva, porque são as perguntas que nos mantêm buscando, que nos mantêm maravilhados, que nos lembram de que o mistério da existência é maior do que qualquer teoria pode conter. Se este vídeo ressoou com você, compartilhe com alguém que também busca respostas. Às vezes, saber que outros fazem as mesmas perguntas pode ser profundamente reconfortante. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Temos muito mais a explorar sobre os mistérios da consciência e do que existe além. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o limiar da eternidade pode estar mais próximo do que imaginamos.